E hoje nós estamos agora aqui com a Manuela, maravilhosa fonoaudióloga, que vai conversar com a gente, nossa convidada de hoje, e vamos continuar aqui com a nossa Marcibele, psicopedagoga, porque eu ainda tenho algumas perguntinhas para fazer para ela. E muitas crianças, na verdade, com autismo, têm atraso ou dificuldade de fala. E esse é um dos pontos, na verdade, chaves do desenvolvimento delas, porque é preciso trabalhar essa parte da comunicação, né? Essa parte da comunicação delas com o mundo. Elas vão precisar se comunicar, elas vão estudar, elas vão estar dentro de sala de aula, elas precisam desse apoio. E formas de se expressar também, porque elas precisam. E a Fono, na verdade, trabalha com isso. E estima-se, gente, só para vocês terem uma ideia, que há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. Ou seja, 10% da população está no espectro. A questão é, e a pesquisa que não foi feita nos últimos tempos? Eu já digo logo agora, recentemente. Eu não sei se essa pesquisa é uma pesquisa tão recente assim, mas é Brasil. E quantas descobriram o autismo agora, na fase adulta? Não foi nem na infância, né? Hoje estima-se, então, que apenas 20 e 30% das pessoas com autismo desenvolveram a linguagem verbal, intervenções e estímulos adequados às necessidades de cada criança. Por isso que a gente tem que ter essa conscientização, e quem está em casa, que tem um filho autista, tem que ter essa conscientização. Por que eu pedi para a nossa psicopedagoga continuar aqui com a gente? Ela vai falar algo muito interessante. Para mim e para a nossa fonoaudióloga também. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Vai ser um prazer vir. Obrigada pelo convite. Você falou que passou 10 anos cuidando do teu filho sozinha. Sozinha. Né? E que 10 anos depois que você veio ter esse entendimento para sair, para realmente trabalhar e entender que você poderia ajudá-lo não só dentro de casa. A questão da fala também, de uma certa forma, foi algo que não foi tão fácil assim para você, né? Não, não foi não. O meu, eu tive diagnóstico, eu sabia dele em meses, né? Que Sim. ele era autista, né? Eu percebi ele diferente, o olhar paralisado quando eu amamentava, essa hiperatividade de correr sem parar. Ele foi andar com 9 meses na praia, então a gente colocou ele 12 horas e ele ficou correndo de 12 horas até 6 horas da tarde sem parar, né? E as habilidades que vieram aparecendo, ele sabia inglês sem nem ter ido para a escola, né? Então ele sabia falar inglês, ele sabia escrever, né? Então essa hiperlexia veio antes, né, do processo de alfabetização, né? Então despertou e eu ficava dizendo, esse menino é diferente, enfim. O pai começou por aí. Ele já me chamava de doida, que eu era maluca. E aí fomos para o pediatra já despertou, vamos adentrar a escola. Então o meu entrou com 2 anos na escola. Imediatamente, quando chega na escola, a psicopedagoga, né, que eu tive essa primeira experiência com a psicopedagogia, por isso é que eu me identifiquei e vi, eu vou ser psicopedagoga para ajudar o meu filho nesse processo de inclusão, né, escolar, que ainda é desafiador, né. E foi aí onde eu vi que eu precisava estudar, precisava me especializar, né. E nesse momento em que eu falei para o pai do meu menino, e aí ele simplesmente não absorveu esse diagnóstico, não conseguiu digerir como nós mães conseguimos de modo mais rápido, né? Com apoio profissional, de psicólogo, né? De toda essa terapia, fono, que nos dá esse apoio e nos fortalece. Então, eu me senti fortalecida, né? De caminhar, de parar de chorar, de aceitar os nãos da minha família, né? Onde não me ajudavam nessa inclusão, né? Que o pai era o principal, ele tinha que me ajudar, né? A gente viu o Pedro, que tem a mãe e o pai. O pai está ali como rede de apoio, que é importantíssimo nesse processo, tanto da criança como da mãe. No seu caso foi diferente. Totalmente diferente. Então, essas fases de desregular, de ser mais agressivo, então eu tive que fazer sozinha. Tudo sozinha. Tudo sozinha, Deus, né? O pai te deixou. Me deixou, com né? essa responsabilidade. Mas foi até bom, porque ele me prendia. Ele não queria que eu saísse para o diagnóstico, para as terapias, para as intervenções. Na não, mente você não dele, vai, você não o teu vai. filho não era autista. Não era, ele não aceitava, né? Não aceitou. Acho que até hoje ele acha que até que o meu sangue é que era contaminado, enfim, essas coisas que são falta de informação, né? Informação. E, na verdade, na família dele também tinha, né?
Tinha, não tem na família Acho dele que que se a gente tinha. for buscar lá para os antepassados, todo mundo tem alguém na família com alguém autista. E aí, né? isso, né, quando eu recebi o diagnóstico, pronto, eu decidi, não, eu vou viver para ele. As mães vivem para os seus filhos, né? Vou viver para ele, eu parei total. Eu já era assistente social, eu poderia voltar a trabalhar. Sim. Não, vou me dedicar ao meu filho. E aí me dediquei, né, a levar para a terapia, acompanhar na escola, levar para os parques, enfim, vivi só para ele, pensava só nele, né? E depois de 10 anos, eu para mim mesma, agora é o momento, né? Então a gente conversa com Deus e Deus dá aquele presente, né? Aí o Ministério Público me deu a oportunidade, hoje eu sou assessora da coordenação de perícias, eu trabalho com as psicólogas, né, sou assessora lá, e isso cada dia mais Deus me presenteia, né, de que eu posso sim ajudar o meu filho, eu posso estudar, eu posso me especializar, e fui me especializando em autismo, fui me especializando... Foi se fortalecendo. Nesse universo. Foi crescendo, foi se empoderando. Fui me empoderando. Ai, que graças coisa a Deus, linda. né? É porque empoderamento tá aí também. Não quero só para mim, eu preciso ajudar outras mães. Aí Sim. fui formando outros grupos para a gente se fortalecer, e a gente faz passeios, eu vou atrás de parcerias e a gente fortalece, a gente faz passeios, a gente faz essa roda para si, autoajuda. Muito né? bom. E Maravilha. Olha só que maravilha. Ouvindo ela, a gente entra numa parte que é muito importante, principalmente para os autistas, que é a fala. É verdade. E aí a gente entra nesse mar de poucas conquistas de informação. Quantas pessoas estão em casa nesse exato momento e não têm ideia do quanto é importante uma fonoaudióloga na vida de um autista? E eu costumo dizer que a fonoaudiologia para o autismo vai para além da fala, né? Nós trabalhamos as alterações de fala, de escrita, das habilidades ali desenvolvidas para a questão da alimentação, porque nós temos alguns autistas que têm a seletividade alimentar, né? E nós também vamos atuar ali no brincar. Alguns autistas têm dificuldade até na hora de brincar, na hora de organizar as brincadeiras de forma funcional, eles não conseguem. E assim a fonoaudiologia também pode atuar. Você tá vendo só como nesse exato momento até a Vanusa tá aprendendo? Porque assim, a gente faz entrevistas constantemente, mas cada assunto mexe com a gente e a gente sempre vai para a questão, né, da fala. Né? Fonoaudiólogo sempre vem na mente da gente a fala, né, o ouvir, enfim. Mas o que me chamou a atenção agora foi tudo que você falou. Quantas mães de autistas não têm noção dessa importância de fonoaudiólogo na vida de um filho autista? Quantas mães não têm noção do quanto elas poderiam já estar ajudando o filho? Não é só com a preocupação do falar. Isso, então... Você viu tanto, né, de informações que você trouxe no mundo, né, do profissional de, né, fonoaudiólogo? A gente costuma orientar a família a buscar o profissional da área de fonoaudiologia, de psicopedagogia, né, de psicologia, neuropediatria ou neurologista, nos primeiros sinais e sintomas. Porque a gente observa que quanto mais precoce é o tratamento, melhor esse sujeito pode ser aí inserido na sociedade. Mais rápido, né, essa inserção social que a gente tanto preza. O que nós queremos é que a criança tenha todo o tratamento necessário para conseguir ter todas as potencialidades da faixa etária dela e poder desenvolver as habilidades lá na fase da adolescência e até mesmo na fase adulta, né? Então, se o sujeito consegue não precisa esperar tanto tempo para procurar um profissional. E a gente fala que assim, o atendimento precoce garante aí uma autonomia na fase da adolescência e na fase adulta. Então, quanto mais cedo os familiares procurar o acompanhamento fonoaudiológico, psicopedagógico, psicológico, neuropediátrico, mais rápido a gente vê os resultados. É assim, em semanas a gente consegue ver a evolução. Agora há pouco, né? A gente estava conversando justamente sobre isso. E a mãe do Pedro falando, né? Do quanto foi importante, né? Do quanto está sendo importante. Você falou da importância de uma fonoaudióloga na vida do teu filho. Exatamente. Aí a gente fala de autismo, a gente fala do atraso do desenvolvimento, né? Na fala, na comunicação. Então eu tenho que fazer com que esse atraso de forma mais significativa. Então, até pelo entendimento de vocês também. 1 mês, 2 meses, a intervenção correta, da forma correta, no tempo certo, a criança fala. Ela balbucia as primeiras palavras e vai trabalhando.
é um longo, né? Ao longo de toda a vida ela vai precisar, ou talvez não, tenha uma alta, né? A gente está vendo também só um lado da situação, que é ajudá-lo na questão do autismo, mas até na questão das próprias doenças, né? O fonoaudiólogo também entra. Porque essa criança, ela pode ter um refluxo, ela pode estar sofrendo com algo e ela não consegue passar. E é através de um profissional como este que ele pode ajudar essa criança a ter uma qualidade de vida na saúde. Veja só, o meu tinha dificuldades sensoriais, né? Bastante em sala de aula. Aí a gente fica pesquisando, faz o BERA, faz todos os tipos de exames e depois uma fonoaudióloga. Vamos fazer o DEPAC, né? É o distúrbio do processamento auditivo central. Então, era esse pontinho aí que estava desorganizando ele, onde eu tinha que fazer essa intervenção com uma fonoespecialista, né, nesta área, né? Não só, a gente tem que olhar como um todo. A criança às vezes vem com essas comorbidades. E ela vai mandar para outros especialistas. Vai para outro especialista, uma fonoaudióloga especialista. Então, a mãe tem que ter esse olhar, o neuropediatra. Então, por que eu tenho que estar de 6 em 6 meses no neuropediatra ou neurologista? Justamente porque a criança vai avançando, vai crescendo, as demandas vão crescendo e aí vai dando sinais. A gente vai percebendo aonde tem que intervir. Aí é onde chama atenção, porque hoje o teu filho está adolescente. Sim. E tem muitas pessoas que chegam na fase adulta. Aí eu pergunto para a nossa fonoaudióloga, quando você não tem essa prevenção, quando você não vai lá para ajudar precocemente, né? Corre um risco de chegar na fase adulta? Sim, sim, a gente consegue. Com outros problemas. Sim. Cada faixa etária a gente vai ter alguns desafios, né? Então, pode acontecer que na faixa etária da fase adulta, esses pacientes podem ter ali uns dificuldades maiores para ler, para escrever, para se comunicar, para inserção social, para inserção profissional, acadêmica. E aí começam a surgir ali algumas angústias e vão buscar acompanhamento profissional. Meu amigo é autista, está ali, eu não posso, porque ele encontra dificuldades. Porque ele encontra dificuldades. E isso automaticamente vai mexer com o psicológico mais ainda dessa pessoa. Porque ela já é um adulto, ela também quer ganhar o dinheirinho dela, ela também quer ter a vida, a qualidade de vida dela. Aí a nossa psicopedagoga falou algo que me chamou bastante atenção, que é a questão da rede de apoio já é mais diferenciada. Quando você é criança, até a adolescência, se a mãe tá ali por perto, mãe já sabe, filho nunca envelhece para mãe. Mas para a rede de apoio já pode não ser a mesma coisa. Chegou na fase adulta, você cuida da sua vida. E isso é preocupante. Porque ali na fase adulta, nem todo mundo tem essa rede de apoio. Exatamente. Os centros, por exemplo, a gente vê hoje os centros voltados para as crianças, até adolescente. O meu está no CIES. Ele vai sair agora no próximo ano. E para onde ele vai? Cadê as políticas esse públicas apoio na fase adulta? Cadê essa as políticas públicas, né? E o que eu tenho que recorrer, os terapeutas. Isso é um mês de conscientização, é um mês de se preocupar também com os adultos, com as pessoas que chegam na terceira idade, né? Essas pessoas precisam de apoio, porque as coisas vão acontecendo, o corpo dela vai respondendo. Exatamente, né? Vai se percebendo, ele vai se perceber. Quanto mais leve o autismo, mais ele tem aquela percepção de que ele é diferente. Então, para ele se perceber como autista e onde eu vou estar, aonde eu vou estar, quem é a minha rede de apoio? É só a minha mãe? Não, a sociedade toda tem esse papel, né? De ajudar nessa inclusão, nesse reconhecimento. Por isso a importância dessa equipe multiprofissional, né? Desde a infância, né? Sim. Assim, logo nos primeiros sinais e sintomas, para que a gente consiga fechar um diagnóstico precoce e fazer todas as intervenções precocemente. Mas há esses pacientes que são diagnosticados ali na fase adulta. E o que a gente faz, né? Então, a gente vai avaliar quais são as necessidades de cada sujeito. Então, na fase adulta, eu descobri muito que tinha alguns pacientes com alterações para ler e para escrever. Não só a psicopedagogia trabalha, mas a fonoaudiologia também. Sim, e a gente trabalhou bastante com alguns pacientes na fase adulta, sempre pensando aí na questão profissional e acadêmica. Eu me lembro que a minha paciente dizia que tinha dificuldade para ler e compreender textos maiores, mais complexos.
que a faculdade exigia dela, e ela fazia curso de fonoaudiologia. Então foi super interessante esse trabalho, a gente vê essa evolução. Então assim, seja um diagnóstico lá na fase da infância, na fase da adolescência, na fase adulta, o mais importante é a gente descobrir quais são as alterações, quais são os sintomas que esse sujeito tem e buscar acompanhamento para todas essas alterações, que assim a gente consegue trazer uma inserção no mercado de trabalho, uma inserção na sociedade, uma inclusão de fato na educação, não é isso? O que você tanto preza, uma inclusão na educação, é isso que a gente quer, uma inclusão social na sociedade. Então, assim, nesse mês de abril, dessa conscientização do autismo, a gente acabou abrindo um leque de oportunidade das pessoas entenderem o papel de uma fonoaudióloga. Perfeito. O quanto ela pode trabalhar perfeitamente bem. Teve até algo que a nossa psicopedagoga falou, que até a emocionou, né? Que vocês, fonoaudiólogos, são o quê? São uns anjos. Uns anjos, uma vida que ela não saberia viver. Não vive sem esses fonoaudiólogos. Sem fonoaudiólogos. É verdade. Mas é verdade, olha só, eu tive uma experiência com um paciente que a cuidadora dele, depois da minha primeiro dia de intervenção, disse assim: doutora, agora ele tem vida. Então, assim, era uma criança que não respondia a nenhum estímulo de linguagem e, de repente, quando ele começou com a intervenção correta, de forma sistemática, uma vez por semana só, o menino já começou a ter maior interesse de se comunicar com as pessoas que conviviam com ele diariamente, né? Então, de repente, ele começou a falar as primeiras palavras e aí a se comunicar. Ele começou, de fato, a existir, né? A ser sujeito, a ter desejos. Então, o que a gente fala é que assim, a fonoaudiologia transforma as vidas dos nossos pacientes. E o que a gente tem para dizer hoje, né, que hoje é um dia aí sobre o autismo, é isso. Busca acompanhamento profissional. Nós temos tanto profissional capacitado aqui no Piauí, né, de referência em autismo, seja quais são as metodologias das áreas de psicopedagogia, de neuropediatria, de psicologia, de fonoaudiologia. Então, busca acompanhamento profissional que nós conseguiremos, com toda certeza, trazer maior autonomia para esse sujeito e inclusão social que a gente tanto almeja. Exatamente. Pronto. E aí a gente chama atenção para esse lado. Você tem um profissional lhe dando apoio, mas aí a gente lembra, né? E manda mais e mais mensagens para as nossas autoridades, para que se abra no Brasil verdadeiramente essa conscientização. Mais e mais profissionais e mais oportunidades para essas pessoas poderem se cuidar, né? Poderem ter mais acesso realmente a estes profissionais. Porque tem muita gente que às vezes não tem a condição de chegar até esses profissionais, né? Então, quanto mais oportunidade você der para essas mães que muitas vezes estão sozinhas, né, que querem trabalhar, mas também querem ter esse apoio. Então, a gente precisa chamar essa atenção da importância de vocês na vida dessas crianças e na valorização de vocês também, em todos os aspectos, né? A gente chama atenção também para que se crie mais condições de valorizar esses profissionais e para que as pessoas tenham mais condições de chegar até eles. Isso tem que acontecer. Né? E eu acho que também, além do mais importante, né, dos nossos pacientes, das nossas crianças, adolescentes, adultos, idosos terem acesso à saúde, é a gente garantir políticas públicas, sim, tanto na área da educação quanto na área de saúde. Então, assim, políticos, olhem pelo autismo, nós precisamos de vocês para garantir que toda criança tenha a assistência à saúde e à educação, tá? E isso inclui as crianças autistas com transtorno do espectro do autismo. Nós precisamos garantir que eles tenham políticas públicas de inclusão social. Vejam Verdade. só, uma criança, um adolescente que não consegue se comunicar, não dizer o que está acontecendo, ele sofre um abuso, né? Sofre violência, né? E ele não vai conseguir se expressar, né? Com as terapias, eu vejo só o meu todo dia, o coleguinha dele abraçava ele e fazia assim, ó. E aí ele desregulava, enfim, depois ele conseguiu dizer, meu amor, diga pra mamãe o que é que tá acontecendo. Mamãe, esse menino me agride todo dia. Aí eu fui perceber que não era agressão, é o comprimento que ele não entendia, né? Aí onde teve que entrar com a fono, com a psicóloga, com a psicopedagoga, para ajudar o meu filho naquela inclusão, naquele momento, porque ele soube se comunicar.
E se ele não soubesse se comunicar? Ele ia ficar só agredindo, ele acha que é uma agressão, mas ele não entendia aquele carinho de oi Aquiles, Mas isso tudo é uma bem? sensibilidade que você teve e que isso tem que ser observado por várias pessoas. Nessa hora a gente chama a atenção das mães, chama a atenção dos pais, chama a atenção dos professores, para ter esse observar mais diferenciado. Para ter esse observar até para que essa inclusão seja feita de uma forma tão positiva. Você foi muito humana. Você poderia ter ido lá, não, olha, estão agredindo o meu filho. Não, mas você teve essa sensibilidade, porque você é uma psicopedagoga, você soube entender, você soube intervir de uma forma positiva. Mas se é uma mãe que não tem essa noção, né, essa ajuda, esse apoio, fica muito complicado. Então, assim, esse é o momento realmente da gente se unir. Essa questão da empatia, ela tem vindo fortemente na vida das pessoas e as pessoas precisam entender que ela tem que acontecer lá e cá, ação e reação, para poder dar certo. E aí a gente traz uma profissional para falar sobre essa parte, né, da fonoaudiologia, e a gente fala sobre esse outro lado dessa socialização e do quanto as pessoas precisam desse apoio. E aí a gente manda um recado para toda a sociedade, já que é um mês de conscientização do autismo, pai, mãe, vó, vô, amigos, família, colegas, né? Teresina, Piauí, Brasil. Ou a gente, ou nós entendemos que as coisas acontecem, que as situações estão aí, que pode acontecer na casa de qualquer um, e que a gente tem que entender, que a gente tem que aceitar de forma leve e tem que compreender que é viver bem com qualidade, ou então, sinceramente, que nação é essa que nós vamos ter? Porque é uma nação que tem vários tipos de pessoas especiais. Todos nós somos especiais de alguma forma. Todo mundo precisa de um cuidado, de um zelo, mas a gente precisa de um entendimento e a gente precisa ajudar os outros. Se você não ajuda o outro, não tem como o outro te ajudar, né? E essa é uma verdade, não são só os autistas. Então, são várias situações que a gente tem que respeitar lá e cá, mas eles precisam de um apoio maior. Então, a gente precisa realmente trabalhar esse lado. Você falou verdadeiramente algo muito positivo. Políticas públicas, porque, gente, eu acho impressionante. Se sai daqui para ir para o exterior, para levar 20 projetos, 20 acordos que vão ser feitos em outro país, não pedem opinião para a gente, não nos pede orientação. Fomos nós que colocamos essas pessoas no poder. Nós temos o direito também de intervir ou não. Depois que está lá, faz o que quer, do jeito que quer, da forma como quer. Está na hora do povo abrir o olho para essas situações da vida, não é dizer, ah, tá bom. Mas quando chega o dia da eleição, se você não vota, não tem como ele se eleger. Então, nós somos os patrões. Nós precisamos ter esse direito de abrir a boca, ter voz e vez. E isso muitas vezes não acontece. É só ter que aceitar. Ah, colocou lá, agora tem que aguentar. Não, a sociedade tem que entender que a gente não pode ser analfabetos políticos, não. A gente tem que começar a se interessar e buscar os nossos direitos. Isso cabe a mim, a nossa profissional que acabou de fazer a parte dela, a nossa psicopedagoga, mas mãe de um filho autista. E assim muito vai. Orgulho, né? Né? E com muito orgulho. Né? E pai, não fuja. Porque é feio. A vida é um planeta que gira. E vai passar de novo na tua porta algo, não sei o quê. Mas Deus, ele é muito perfeito, né? Então a gente quer agradecer, né, a nossa fonoaudióloga. A gente veio mais para chamar a atenção dessa conscientização, trazer vocês aqui mais para chamar para essa conscientização. E eu acho que vocês fizeram esse papel divinamente bem aqui hoje. Obrigada pelo convite. Muito importante a gente se posicionar no Dia do Autismo, né? Então, nessa semana que a gente vem comemorando aí as conquistas, mas também vemos aqui também para dizer que nós precisamos ainda trazer os direitos desses autistas, sim, que eles ainda não foram contemplados, muitos, principalmente aqui, estou falando para Teresina, para Piauí, né? Precisamos ainda conquistar muito para a nossa sociedade. Muito pouco ainda, né? É muito pouco. Né, mãe? O olhar, né, para esses adolescentes e da fase adulta, né, é preciso acordar, né, que eles Verdade. crescem, né, as crianças crescem,
precisam Verdade. desse apoio. E querem né? continuar. Queremos os nossos filhos lá na faculdade também, olhar para as faculdades, né? Tá abrindo também para as faculdades, palestras, já fui convidada para psicologia, enfim, as faculdades estão também acolhendo e falando sobre esse tema, né? Temos que falar em todos os espaços, né? Falar e ver acontecer. E ver acontecer. Né? Porque na prática, falar, né? a fala tá muita, mas A prática, precisamos sim. dessa prática, né? Do voltar. E os Obrigada. empoderamentos está aí, nos Tá profissionais, nas mães, Muito né? bom. Vamos Muito obrigada às juntas. duas maravilhosas. Quem quiser entrar em contato com você, a nossa fonoaudióloga. Quem quiser entrar em contato, tem o meu telefone, 99920-4822, e tem as minhas redes sociais, fonoaudióloga Manuela Lucchesi. E a nossa querida pode também reforçar Mais o Instagram uma vez, dela. reforçando aqui, né? Marcibele Fernandes, no Instagram, e também pode me procurar na Tagarelas, né? Que é a Tá clínica certo. onde eu atuo. Muito obrigada.